Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Ferreira, professora de Física, e essa questão que eu vou explicar para vocês agora é uma questão da primeira lei de Ohm, tá? Uma questão que caiu na Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. E trata do seguinte: durante um experimento realizado com um condutor que obedece à lei de Ohm, observou-se que o seu comprimento dobrou enquanto a área da sua secção transversal foi reduzida à metade. Neste caso, se as demais condições experimentais permanecerem inalteradas, pode-se afirmar que a resistência final do condutor em relação à resistência original será. Bom, então o que eu tentei fazer para vocês para representar o que diz? Eu representei inicialmente um fio, tá? Condutor. Um condutor pode ser representado por um fio. Claro que eu exagerei na grossura, né, na espessura, mas só para a gente visualizar. Então, ele diz que esse condutor, durante um experimento, ele dobrou o comprimento dele. Então, originalmente ele estava assim, tá? Digamos. E aí, depois do experimento, então, ele dobrou de tamanho. Então, vejam aqui que eu representei, né, com um tamanho, até acho que passou um pouquinho do dobro, não fiz na medida bem correta, mas tentei representar que o tamanho dobrou, né, o comprimento dobrou, mas a área da secção transversal, que é nada mais do que a grossura do fio, do que a espessura, né, do condutor, ela foi reduzida à metade. Então, vejam que eu fiz ele mais fino, né, representando praticamente a metade desse aqui, tá? E aí ele quer saber, então, nessas condições, obedecendo a lei de Ohm, né, a segunda lei de Ohm, na verdade, eu falei a primeira, mas é a segunda, tá? Que é aquela que a gente tem, que a resistência elétrica ela é igual ao produto da resistividade do material pelo comprimento e dividido pela área da secção transversal do fio, tá? Então, essa é a segunda lei de Ohm. E ele quer saber o que acontece com a resistência elétrica ao final dessa experiência, né? Então, em relação essa aqui, esse novo condutor em relação àquele primeiro. O que acontece com a resistência? A resistência é dividida por 4, ela é quadriplicada, ela é duplicada, dividida por 2 ou ela é mantida a mesma, tá? Bom, então o que eu primeiramente fiz? Eu anotei os dados. Esses dados, como não são números, eu anotei na seguinte maneira. O L, que é o comprimento original, dobrou. Então, eu botei 2L. E a área da secção transversal, originalmente eu chamei de A, ela foi reduzida à metade, então A sobre 2. É isso que eu sei, tá? Então, L é o condutor inicialmente aqui, e 2L seria segundo desenho, tá? Que é o comprimento ao dobro. E a área, aqui, né, inicialmente tem uma certa área, e no segundo desenho, a área é dividida por 2, ou seja, mais fino, tá? A espessura reduzida pela metade, ok? Bom, pela fórmula, então, da segunda lei, como eu já tinha dito, a gente tem que a resistência elétrica é o produto da resistividade material, que é o ρ. A gente não sabe o material aqui, então eu escrevi a fórmula, tá? Vezes o comprimento do fio, do condutor, dividido pela área da secção transversal, ou, vulgarmente falando, né, a grossura do fio, certo? A espessura dele. Bom, então essa fórmula, da maneira que ela está, a gente vai identificar para a primeira situação, que era quando o condutor antes, tá? Originalmente, quando ele não tinha sido alterado. Depois, o que acontece, então? Eu substituí para o segundo caso, que é quando ele passou pelo experimento e ele se alterou. Então, eu até troquei de cor aqui a segunda parte para a gente visualizar, então, que para essa segunda etapa do fio, para esse segundo momento dele, né, onde ele dobrou de comprimento e reduziu a espessura pela metade, a fórmula, então, ficaria dessa maneira, se a gente substituísse, né, os novos valores. Eu chamei, então, de R', seria uma resistência, né, uma segunda resistência, para a gente saber se ela vai alterar ou não vai, para responder a pergunta, tá? Então, o L agora é o dobro, então botei 2L, e a área é a metade, então é A sobre 2, ok?
Bom, ajeitando, pessoal, a fórmula, né? O que é ajeitando? Por exemplo, a gente tem uma fração aqui, ó, a sobre 2, no divisor de uma outra fração. Então, a gente copia, né, a primeira fração e multiplica pela segunda, que seria esse a sobre 2 invertido, que ficaria 2 sobre a, tá? Então, aqui essa parte aqui é da matemática, da gente organizar a equação para ela ficar visivelmente, né, melhor, não ficar tão bagunçada como se diz, certo? Bom, como eu tinha aqui, ó, 2 no meio multiplicando e um outro 2 também multiplicando, eu juntei esses 2 vezes 2 e botei um 4 na frente. E aí o Rho e o L ficaram então à direita ali, tá? Então, esse 2 vezes 2 virou um 4, e as outras letras não tem o que substituir, a gente copia, certo? O que aconteceu então? Ó? Se vocês perceberem, nós ficamos com essa fórmula original para a situação inicial do condutor e com essa outra, que seria um R', uma resistência, né? Uma segunda, a mudança da resistência para essa segunda situação do condutor, tá? Durante o experimento. Então, se a gente comparar essas duas, vocês vão ver que nós temos que o R', esse aqui, ele nada mais é do que 4 vezes o R original, que é esse aqui em laranja, tá? Por quê? Porque o R original é Rho vezes L dividido por A. E aqui aparece, ó, Rho vezes L dividido por A. O que tem a mais? Tem um 4 multiplicando. Então, significa dizer que essa nova resistência, depois do experimento, né, que o condutor passou, ela fica 4 vezes maior do que a resistência original que ele tinha. Seja ela qual for, a gente não tem números para saber, mas a gente pode dizer que, se ela valia tantos ohms, agora ela vale 4 vezes maior. E isso significa dizer, então, que a resistência é quadriplicada, ok? Então, é a letra B a resposta correta, certo, pessoal? Então, é uma questão que não envolve números, mas a gente, de certa maneira, trabalha com a fórmula e vai fazendo uma lógica, né, de proporção. Alguma coisa aumenta o dobro, a gente substitui na fórmula botando 2 vezes mais, né, aquele valor. Se alguma coisa reduz, uma das grandezas ali reduziu a metade, a gente bota uma fração, certo? Eu acho que era isso, então. Quero agradecer a atenção de vocês, obrigada. E eu também tenho que mandar um abraço, que já me foi pedido alguns dias atrás, para os meus alunos do Colégio Pevecinos, tá? Então, o pessoal do primeirão que está vendo essa matéria, né? Um abraço para vocês. Eu vou citar então os nomezinhos aqui, não vou dizer o sobrenome, né, para não ficarem chateados comigo, mas então eu quero mandar um abraço para o Germano, para a Natália, para o Eduardo, a Franciele, o Caio, o Lucas, a Luísa, a Amanda, o outro Lucas, tem 2 Lucas, né? O Rênica e... Ui, agora falei sobrenome, puxa. Enfim, o Vinícius, o Guilherme e a Carol, tá? Então, esses alunos que eu trabalho com eles no primeirão do Colégio Pevecinos. Ok? Um abraço para vocês, obrigada pela atenção.